Free. Opa. How do I see it? How do I get to see it? Let me invite you, just a moment. I think I invite you here. Oh, I can see it. You can see me? You, yeah. Say hi. Hi. No, darling, write hi. No, you have to write in the comments. No, you can put. Now I can see. Hey, Betty. I can see it. Okay. You can't say, you can't speak, huh? Because otherwise. Is delayed. Did you see how? Fernando. Obrigada pela presença. Ah, Brincando de AZ, eu sei quem é. Eu sei quem é Brincando de AZ. Cidá Dourado. Obrigada, Cidá. Cidá, né? Porque com o H no final. Desculpa que tem uma voz no fundo, que era eu falando, e eu não sei. Parece que está com delay. Estão me ouvindo? Renato! Ê, primo! A voz está chegando tarde. Não sei por que isso. Ah, tá chegando gente mesmo. Olha só que legal. A voz está chegando tão tarde assim. Vocês estão me ouvindo? Agora ou não? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Estou fazendo alguma coisa errada, será? Ai, meu Deus, essas coisas são, né? Ó, gente, desculpa aí, é minha primeira live, viu? Eu era virgem de lives. Ah, tá me ouvindo on time, né, Wagner? Que você é poliglota. Obrigada por estar aqui. Paula Juliana, ei. Regina, que bonitinha, obrigada. Edi, Cris. No, I can't see just your... Meu marido está aqui em frente. Ele fica perguntando. No, if you need to say something. Oh, yeah? So... Ah, tá ouvindo o eco no final, aqui, né? Ah, Cida Freitas, tá? Muito obrigada, Deus te abençoe também. Obrigada, Paula, obrigada. Agora a Marcela! Eu não posso responder o WhatsApp agora, eu acho até que vou desligar. Ah, darling, can't help you now. Deixa eu desligar aqui o celular, porque senão vai... Nossa, o Cris está recebendo a minha voz bem depois. Darling, could you turn down your volume? Because I think is... tá vendo? Tá dando essa confusão. Bom, ainda temos uns minutinhos para começar, porque eu marquei às 7 horas, né? E eu estou fazendo isso só para testar mesmo, para ver se as pessoas chegam, as pessoas queridas. Pedro Marcílio, boa noite, obrigada pela presença. Eu inventei esse negócio de noite de autógrafo virtual, mas eu não tenho a menor ideia como é que eu vou dar autógrafo. Eu vou dar beijos, vou soltar meus muito obrigado por estarem aqui. Eu espero que leiam o livro, um ano inteiro de batalha. Ah, é? Yes, Chris Tucker, hello, darling. Pronto, ele está aqui em frente, mas
qualquer forma. By the way, olha, gente, vou fazer um marketingzinho do marido, né? Esses trabalhos todos que vocês veem aqui, ó, essa rapsódia geométrica, né? Really? Essas obras de arte são todas do maridão Chris Tucker. Quem sabe depois eu faço um tour para mostrar mais a habilidade dele. O Chris Tucker é um artista plástico. É? Então, there is a delay. Ele é um construtivista, um concretista, um geométrico, um abstrato, mas também um bom desenhista. São bonitos, né, Cida? São muito bonitos. Tem algumas coisas muito boas. Nós estamos no Brasil. Eu posso até falar um pouquinho de mim, quem não me conhece. Eu, em 2009, quando eu estava no fervor dos acontecimentos lá do Roger, para escapar, desculpa aí, doutor Roger, se o senhor estiver me vendo, ou a Larissa, para escapar realmente, eu fui para Londres, onde uma amiga minha, muito amiga, mora, e eu queria fazer minha cidadania italiana, e resolvi tirar um ano sabático, ou 6 meses sabáticos. E fui para lá, em 2 meses e pouco, nós nos conhecemos pela internet, eu e o meu marido, Christopher Tucker, e aí me casei e fiquei por lá por quase 9 anos, 8 anos e pouco. E quando voltamos, eu fui obrigada a aprender inglês, né? Tem outro jeito, porque o bicho aqui não aprende português de jeito nenhum. E quando voltamos foi quando eu fiz uma visita ao Dr. Roger Abdelmaci, e sempre tive vontade de fazer um livro sobre ele, que eu acho um personagem riquíssimo. Como personagem, é controvertido, complexo, terrivelmente terrível. E aí veio a ideia e eu comecei a trabalhar e tive muita sorte, porque ele me deu um material que ele... Torcida do marido. É? E então começou essa aventura que já dura um ano. Começou em março do ano passado, quando eu fui visitá-lo. E aí, pronto, aí resultou nesse trabalho ao qual eu me dediquei. Eu não esperava me dedicar tanto, a proposta inicial era fazer uma biografia. Ele tem uma vida para contar, escândalo à parte, ele já tinha uma vida para contar, e eu tinha começado esse projeto de fazer uma biografia dele em 2005. Eu preciso dizer que eu trabalhei com o Roger em períodos de 92 a 94, depois de 95 a 96, quando houve o balbúrdia do Pelé, que eu ia e voltava, a gente brigava, sempre briguei muito com o Roger. Sempre fui muito topetuda. Poucas pessoas enfrentaram esse homem como eu enfrentei. Depois eu voltei em 2005, só de 1996, que aí eu fiquei muito brava, não. Fiquei muito brava. Até 2005, quando eu voltei. E fiquei entre idas e vindas ainda, vai e volta, porque havia problemas internos, de administração interna, com quem eu me dispunha também, e fiquei desde 2007, final de 2007, quando foi a ideia da festa dos 30 anos de FIV, até março, mais ou menos, de 2009, no calor do vulcão que explodiu, ou do terremoto. Eu estava no epicentro do terremoto. E aí fui para lá, fui para Londres, encontrei o meu príncipe inglês, estou casada até hoje, e pronto. Isso é uma pequena... Ei, Andréia, minha linda! Malu! Obrigada, Malu.
por estar me prestigiando aqui. Então, essa é uma breve história de Angela Arendt Tucker. Agora saberemos a verdade dos fatos. Eu não sei se é bem por aí. É o outro lado da história, né? Quando eu comecei a escrever a biografia dele, eu li os livros que havia sobre ele. São basicamente 3 livros que existem sobre o assunto. Agora o meu é o 4. E aí eu vi que tinha umas coisas esquisitas ali. Eu também obtive documentos. Esse manuscrito que ele escreveu quando estava na prisão foi muito útil, porque me trouxe coisas da vida pessoal muito interessantes. Pessoalmente, eu falei com ele, posso dizer, em 1 ano e pouco, 1 dúzia de vezes, ou um pouco mais, porque ele não está bem, ele sente fraco, a cardiopatia, né, a insuficiência cardíaca, às vezes dificulta para respirar, para falar. Então, e ele não gosta também de falar do assunto. As poucas vezes que pudemos conversar, ele estava bem. A única vez que ele falou do assunto mesmo foi na entrevista que o livro tem, que o livro encerra com uma entrevista com ele, que é a última entrevista. Angie Curtin, I can't believe you are here. Lovely you. All right. The camera. Yeah, the camera there. Yeah, that's true. Meu marido está falando que eu tenho que olhar para a câmera, né? É verdade. Mas é tão chato isso. Eu também tenho que ver quem que entra, né? Você quer começar a ler? Já está à venda, Regina. Já está à venda. Ó, gente, está à venda o e-book, né? E foi uma loucura para eu colocar. Parecia que era muito fácil. Só faz o upload, não sei o quê. Se pudesse fazer o upload em PDF, era fácil, mas tem que fazer nesse formato EPUB. E então você tem que diagramar de novo. Foi uma loucura. Passei um dia de aniversário assim, inacreditável, tentando colocar isso no ar. Então, já de antemão, me desculpem caso haja algum probleminha, me liga, me fala que eu resolvo, tá? O sistema parece que trabalha direitinho. São livrarias online, quer dizer, não tem muito segredo, é clicar, baixar. Na semana que vem, por volta de segunda ou terça, no mais tardar terça-feira, a versão impressa estará disponível. Pelo mesmo site, eles imprimem on demand, né? Eu queria esclarecer que eu acho, algumas pessoas já leram o meu livro, gostaram, estão dizendo que está muito bom. Hoje eu ouvi um elogio de um jornalista dos famosos, diretor de redação de um grande jornal, me elogiou, que, meu Deus, é aquele tipo de coisa que você põe no currículo. Então, eu acho, sim, que o meu livro não está editado por uma grande editora porque não tem a qualidade editorial ou porque o assunto não seja interessante. O grande drama é que, vamos lá, essas explicações. O livro não acabava nunca. Então, porque as informações chegam. Este universo que cercou os bastidores do escândalo Roger Abdelmaci são enormes. Né? Todos os dias aparece uma coisa nova, um documento novo, um assunto novo e tal. Então, e eu fui esperando, eu fui levando. Tem uma pessoazinha aqui, que está aqui conosco, a Paula, que foi muito importante nesse processo, porque a Paula me levou a conhecer muitas pessoas que ajudaram imensamente, a quem eu agradeço extremamente pelo depoimento que me deram, pelo guia que me fizeram nessa história toda. Enriqueceram demais o livro, me passaram pessoas, eu conheci muita gente, eu conversei com muitas. Eu posso dizer que eu conversei com umas 5, 6 dezenas de pessoas, afora
aquelas que eu conhecia que trabalharam com o Roger na época. E então o livro não acabava nunca. Eu nunca tinha os originais prontos para apresentar para uma editora. Eu não consegui fazer um deadline. Aí acontece que a Globo vem e põe a série Assédio novamente no ar. Eu queria ter o livro pronto quando a série entrou no ar no Globo Play, né? No serviço de streaming deles, o ano passado. Mas não dava, eu tinha mesmo que esperar, eu nem tinha conhecido a Paula, a Beth, a Edi, um monte de gente aí que foi tão importante, a Andrea, e Malu, nossa, eu não vou poder ficar nominando aqui, porque também não é legal. Aí, o livro não ficava pronto. Então, e a série começou, eu falei, não, agora tem que ir, até porque novamente vai vir uma enxurrada, uma malhação de Judas, e alguma coisa tem que ser falada. Esta é a primeira publicação que mostra o outro lado da história, e todas as histórias têm outro lado, né, gente? Todas as histórias têm outro lado. Então, eu resolvi nem procurar muito, o mercado editorial, como eu disse, está em crise. Eu fui direto para uma publicação independente, que é esse Clube dos Autores, pode ser, eu vou pôr na Kindle também. Se você quiser o livro impresso, você compra, fica mais caro, digamos. Se o livro impresso fosse custar R$40, nesse serviço vai custar 55, 57, 58, talvez R$60. Mas para quem gosta de papel, né? Eu, pessoalmente, eu gosto do digital. Eu curto o digital, é mais barato, você lê no seu device, no seu tablet, no seu celular, eu acho que fica mais fácil. Então, esses foram os motivos de eu não estar sendo editada por uma grande editora, ou média editora, ou pequena editora. Tempo. Uma editora precisa de tempo para diagramar, fazer capa, colocar no ar. O moço aqui fica dando pitacos no que eu tenho que falar. Então, eu acabei optando realmente por fazer a produção independente. Mas nada que não tenha uma reviravolta, né? Quem sabe mais tarde alguém queira editar. Isso se Dio vole. O tempo dirá. Arthur, que beleza, Arthur. Obrigada por estar aqui, hein? Muito obrigada. Heron, come. Darling, I need to see who is coming. Eu estou explicando para ele que eu tenho que ver quem chega, né? Para cumprimentar, para agradecer. O Aaron Cameron. Muito obrigada pela presença. Dimas, esse é outro querido, muito querido. Francisco Marques, oi, a Cida Freitas. Agora você não está mais como Cida. O Romeu, acabei de falar de um jornalista muito bom e ele aparece, olha só. Obrigada, Romeu. Obrigada. Você viu que eu estou botando no currículo aqui, hein? O Carlos Magalhães, obrigada. O Eliseu Reis dos Santos, muito obrigada pela presença. E assim, muito obrigada, Arthur, muito obrigada. Jomar Martins, obrigada por estar por aqui. Agora, a Edith está dizendo a hora e a vez do outro lado do caso Roger Dalmacia. Agora chegou o outro lado do caso Roger Abdelmaci. Eu garanto que tem um outro lado, tem coisas que passaram por cima, tem erros que a imprensa cometeu, erros que muitas mulheres cometeram também. E se alguém quiser me perguntar, fique à vontade. Mas eu preferia não eu mesmo ficar falando aqui do meu livro é meio complicado. Já falei um pouquinho de mim, já falei um pouquinho do livro, como é que foi concebido, falei de por que está online dessa forma. Não é por falta de qualidade, eu posso garantir a vocês. Não estou dizendo que eu sou a melhor escritora do mundo, que eu sou... Não. Mas é um bom livro.
É um livro interessante. Tem idas e vindas, tem reviravoltas, tem surpresas a cada página. E o que é muito importante, Rosa Giardino, Auguri, como está? Nossa, eu tenho uma audiência na Itália, uma audiência em Londres. Que é isso? Que maravilha! Que bela! Paulo de Tarso, obrigada, obrigada. Aqui tem um comentário da Paula. Gente, os jornalistas da época que não investigaram como deveria, a imprensa vendeu o Ibope, mídia. Seu livro, Angela Tucker, é jornalístico, verídico. Roger era um paquerador, isso nunca foi crime, nem será. A mulher que se dá o respeito e por aí vai, hein, Paula? É, por aí não. Tem coisas que... Quanto tempo eu levei para fazer esse livro? Então, para falar a verdade, se eu sentar naquele desk ali, eu continuo escrevendo, ainda não acabou, ainda não... Eu pus um ponto final porque não dá mais. É tanto documento, é tanta coisa que pode ser comentada, pode ser mostrada, que eu acho que eu vou abrir um blog para ir atualizando as pessoas. Ou então, juntar tudo com o resultado desse blog, criar uma segunda edição ampliada, revista, aquelas coisas assim, né? Mas tem muita coisa, tem muita coisa. Agora teremos um livro, Cida, e não de fofocas midiáticas com fins comerciais. Vou gostar de ler. Obrigada, Cida. Obrigada. Realmente a proposta não é comercial, porque viver de livro no Brasil, ninguém sobrevive mesmo, né? Mas eu tinha uma vontade muito grande de assinar alguma coisa, de ser autora, de assinar uma coisa minha. Eu escrevi muitos livros para os outros na condição de ghostwriter. Minha vida sempre foi ser ghostwriter. E eu ganhei a vida assim, não estou me queixando nem nada, mas teve um dos livros que eu escrevi também para um médico de reprodução humana assistida, e esse livro, eu lembro que a noite de autógrafos foi na livraria da Vila, que ficava na Vila Madalena. A fila tinha umas 400, 500 pessoas, eu nunca vi tanta gente. E a fila dava voltas lá fora, né? E o livro era pequenininho, fácil de ler, eram depoimentos de casais que lutaram para ter um bebê, 6 depoimentos, 3 eu escrevi os 6 depoimentos na primeira pessoa, 3 as mulheres falando, que eu entrevistei os casais, e 3 os homens falando. E o livro foi muito bem recebido, foi publicado pela editora Gente. O livro vendeu bem, vendeu 2 edições ou um pouco mais. Para um livro que trata de medicina, né, de assuntos médicos, para um particular mercado, um nicho de mercado que é reprodução humana assistida e casais que querem ter filhos, o livro foi muito bem. E eu estava lá na fila, né, para receber o meu autógrafo, meu nome não aparece no livro, né? Ai, doeu, nunca vou esquecer como doeu. Fiquei muito contente pelos autores, eles ficaram muito satisfeitos, tiveram uma boa mídia em torno disso tudo, uma boa publicidade, mas doeu. Edson, oi querido, como está? De vez em quando, abraço no Cris, o David Agape, é uma honra ter você aqui, moço, muito obrigado. Márcia, muito obrigada, Márcia, pela... Tá, eu vou, de vez em quando, falando um oi aqui para o pessoal, tá bom? Isidoro, obrigada por estar conosco aqui. Doutor Marcão Antônio, muito obrigada, doutor. Não sei do que, mas doutor Philip Wolff, que eu conheço muito, geneticista, eu não vou lembrar o nome do seu laboratório agora, mas eu com certeza, eu sei que o senhor conheceu a história do Roger, pelo menos a história que é contada, né, por aí. É bom que se saiba que o Dr. Roger, o Roger, como quer que falem, não está sendo pintado como um santinho no meu livro. Inclusive, ele ficou muito bravo. Ficou bravo, eu estou sabendo. Ele não é um santinho, porque ele nunca foi um santo, né? Não, nunca foi. Foi um homem difícil de lidar, subiu no 5º andar da soberba, da arrogância, e o coqueiro foi muito grande, o tombo também teve que ser. Mas sempre foi, esta é a impressão pessoal
da Ângela, em convivência com o Roger. Polêmico, controverso, às vezes bravo demais, estúpido, vamos falar a verdade, mas um homem bom. Ele sempre foi um homem de bom coração, um homem temente a Deus, um homem que mas tinha suas sem-vergonhices lá, vamos falar a verdade, mas não dá para esse monstro que pintaram, não. Tudo que fizeram para pintar um monstro, para construir um monstro, foi exagerado. Isso eu já falo desde já. Agora, dizer que é um santinho, que é um brinco, não. Um homem, demasiado humano, pronto. O Romeu está dizendo aqui, estou começando a ler, gosto do seu estilo e gosto da maneira como você se posiciona. O outro lado dessa história é bem feinho, e você mostra. Poucos inocentes nesse drama. Aliás, essa foi a frase que o Romeu, eu usei essa frase, só não lhe dei o crédito, Romeu, lhe dou agora o crédito pessoalmente. O Romeu, quando eu contei do que estava falando, estava fazendo, ele disse, não há inocentes nessa história. Tá? Eu podia ter colocado como frase de abertura, né, Romeu? Desculpa aí, mas na próxima edição, que a frase é muito boa. E muito obrigada, hein, Romeu, pelo prestígio da sua leitura e tudo. Fernanda sabe muito bem de quem eu estou falando, a Fernanda Vilela, obrigada por estar aqui. Beth, querida, a soberba precede a queda, sem dúvida, sem dúvida. E o Dr. Roger, que me desculpe, mas ele foi soberbo, foi sim. Ele tinha uma coisa assim de que nada vai me atingir. O livro fala bastante, poderia falar até mais, mas acho que ficaria enjoado, da gastança, né? O que este homem gastou de dinheiro, como ele gastou de dinheiro, para nós que vivemos num patamar assim de, não vou dizer de pobreza, porque a gente tem um computador, está aqui conversando e tal, pode ler um livro, mas para nós, os pobres mortais, que pagamos as contas e tudo mais, o que este doutor Roger Abdelmaci fez com o dinheiro é incrível. Algumas passagens são hilárias no livro. O livro tem umas coisas engraçadas, não é só drama, não. Mostra um drama que eu considero muito triste, mas mostra também umas passagens muito legais. É como eu digo, o Roger é um personagem fantástico, fantástico. Lívia, oi Lívia, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Farley Guilherme, doutor Farley Guilherme, muito obrigada por ter vindo. Tem um nosso amigo aqui árabe, que provavelmente é um fake, né, que ninguém engole essas coisas, mas também obrigada por estar aí. Provavelmente é alguém que não vai gostar de ler esse livro de jeito nenhum. Doutor Regis de Oliveira, muito obrigado. Orfileno Rodrigues, muito obrigada. Marlene Xavier, boa noite, obrigada por estar aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Eu não quero esquecer ninguém. Muito obrigada, gente. Eu não estava esperando tanta gente assim. Caramba, que legal, que legal. A Paula está falando a frustração das mulheres rejeitadas. Tem que ter pelo menos um caso que é bastante característico desse tipo de frustração, da rejeição, que redundou em uma acusação terrível. Mas eu não vou falar aqui, não, hein? Tem que ler. A Cida está falando, foi o endeusamento que a mídia fez em torno dele. Exatamente. A mídia levou o Roger aos píncaros dos céus e tudo mais, o doutor Vida, o doutor Maravilhoso, e aí também se deu no direito de criar um monstro. Ele foi... A própria juíza colocou isso na sentença, que ele foi vítima da vida que o colocou no ápice. E o que não é legal, né? Tem uma discussão que fala da independência do jornalismo, da neutralidade do jornalismo, que não há jornalismo neutro, não há jornalistas neutros. Eu até concordo. Eu sou São Paulina. No jogo de São Paulo, eu não vou ser isenta.
eu tenho os meus compromissos ideológicos desde longa data. Então, mas, como pessoa, como indivíduo, eu posso falar que sou São Paulina, que sou de direita, que sou de esquerda, eu posso dizer que gosto de macarrão e não gosto de feijoada, qualquer coisa. Mas quando eu sou jornalista, eu tenho um compromisso com os fatos. E os fatos, eles têm uma natureza, que é aquilo. A gente aprende logo na faculdade de comunicação, não sei se eu falei que eu sou jornalista, bom, tinha que ser, né, para fazer um livro-reportagem. What are you laughing about? This Arabic one is a fake guy. I know that. Mas desculpa, gente, que às vezes, de vez em quando eu tenho que dar uma atençãozinha para o marido, né? Tadinho, ele está muito abandonado esses dias, pobrezinho. Mas o fato, ele tem uma natureza que o jurista, o jornalista, o historiador tem que respeitar. Você não pode interpretar fatos com a sua opinião. Não pode chegar lá alguém, bater na porta e falar, ai, porque eu fui vítima, porque eu falei, porque eu disse, não sei o quê, e você pega aquilo, coloca ali, não checa nem se a pessoa tinha sido cliente ou não dele, paciente ou não dele. Publica coisas anônimas, publica... Não, isso para pintar um monstro, não é bem por aí, vai. Também tem dó. Não pode. Jean Gustavo, de Goiás, tá vendo? Que lindo. Obrigada, Jean, pelo prestígio. Miriam Dutra, Santa Catarina. Carlos Alberto Torelli, muito obrigada, Carlos. Aqui, ó, a Andréia está dizendo uma coisa muito importante, Andréia, obrigada. O legado dele para a área de reprodução humana, ninguém pode negar. Isso é verdade, gente. Antes de ontem, eu estava revisando o livro para colocar no formato necessário, e ele foi responsável, em 89, ninguém fala muito isso, mas o Roger foi um dos responsáveis, se não o pioneiro no Brasil, por viabilizar o procedimento de fertilização in vitro em ambulatório. Antes, era por laparoscopia só dentro de hospital. Olha a nota que se pagava. Isso em 89. Em 93, ele trouxe para o Brasil a solução para o casal infértil de fator masculino, a tal da ICSI. Inclusive, a filha dele tornou-se, e ainda é hoje, conhecida como uma das maiores técnicas desta técnica. Né? A habilidade dela é famosa. Ele criou uma profissional fantástica. Quer dizer, ela se criou, evidentemente, sob o guarda-chuva do Roger. E outras novidades que ele trouxe também, tecnologicamente falando, que fizeram o nome dele nessa especialidade. E o pior é que agora tem um estudo retrospectivo que fala da história da reprodução humana assistida do Brasil, de um médico famoso que trabalhou com o Roger nos últimos tempos, e não cita o nome dele. Isso é querer cobrir o sol com a peneira também, né? Mas é como vai fazer o quê? É um legado que ele deixou. Ainda hoje eu conversei com um amigo que disse que o mercado está bem difícil. Claro, existe uma conjuntura econômica que é complicada, mas também acabou aquela coisa de marketing, né? A empresa não fala mais. O marketing está difícil agora sem Roger, isso é verdade. A Miriam, já falei, obrigada. Elaine, minha prima linda. Obrigada, querida, por estar aqui, viu? Muito obrigada. Um beijo grande. O Jean está perguntando o exemplar digital. Ah, tá. Está lá na livraria. A Paula está dizendo, quero ver a cara dos jornalistas quando lerem teu livro, teu conteúdo. Se lerem, né, Paula? Se lerem. Eu não... Hoje, um jornalista dos mais conhecidos aí, que teve um papel importantíssimo no caso Roger Abdelmaci, não vou dizer qual foi o papel que ele teve, porque senão fica na cara quem é. Mas ele teve. Ele me mandou uma mensagem dizendo que só vai ler o livro se eu conseguir
para ele conversar pessoalmente com o Roger e Larissa. Isso, ele quer uma entrevista, né? Aí eu já vou adiantando aos coleguinhas que, se quiserem me prestigiar, eu vou ficar muito agradecida. Vou gostar muito de ser lida, como alguns amigos jornalistas já estão lendo, e graças a Deus estão gostando, a opinião é muito importante desses profissionais. Mas eu não posso fazer nada nesse sentido. Fazer pontes com o Dr. Roger, com a Larissa, não. Inclusive, o Roger, é uma ideia que eu tive para encerrar o livro, ele, desde 2009, ou não, 2016, 2016 foi a última entrevista que ele deu para a imprensa e foi para a Daniela Pinheiro, que na época era repórter da revista Piauí. Uma grande entrevista, uma grande matéria. Uma matéria grande. Mas, desde então, ele nunca mais falou com a imprensa, porque ele ficou bastante decepcionado com essa matéria também, embora ela tenha sido, na minha opinião, quase que imparcial. Sempre tem aquele toquinho de não gostar do Roger. A imprensa não gostava dele, na verdade. Quem pensa que os jornalistas gostavam do Roger está redondamente enganado, eu sou testemunha disso. Mas, aí eu falei, doutor, um dia que a Larissa me ligou correndo, eu estava em Itatiba, eu morava em Itatiba, falou, olha, hoje ele está bem, se você quiser dar uma corrida, eu saí correndo. Isso, eu consegui uns 40 minutos ou mais, ele conseguiu falar legal, e conseguiu porque, nada, o rei não perde a majestade, né? Ele gosta de dar uma entrevista. Então, quando eu falei, vamos encerrar o livro, eu vou encerrar o livro com a sua entrevista, a última entrevista que o senhor vai dar para um jornalista, porque é o caso. Ele concordou e deu uma entrevista e o livro se encerra com a entrevista dele. Depois disso são as referências bibliográficas. E ficou legal, eu acho que ficou legal. É a palavra dele, eu não editei um pouquinho o português, é claro que eu não vou publicar erro do português, mas é o que ele falou, com as palavras dele, ou quase 99% com as palavras dele. É legal, e a resposta que ele tem que dar para muita gente que deve estar perguntando um monte de coisas por aí. Mas eu já adianto, então, aos colegas que não vai ser possível fazer ponte com o Roger. É comigo mesmo, se quiserem falar. Tem algumas coisas que eu até posso falar, né? Síntese. A Miriam quer uma síntese. Ô, Miriam, até agora eu falei bastante, hein? Falei da minha vida, falei de como surgiu a ideia do livro, quanto tempo que eu levei para fazer o livro. Oi, Leila Borchio, tudo bom? Aí acho que o pessoal não vai gostar se eu falar tudo de novo. Miriam, você vai ter que assistir depois. Mas, obrigada por estar aqui. O André quer 10 livros em papel. Tá bom, para alguns amigos juristas. Muito obrigada. Eu acho que os juristas, eu acho que o livro tem pelo menos 3 públicos importantes. Sua vizinha espanhola de passagem pelo Brasil. Pô, a Espanha também me prestigiando aí, tá vendo? O livro tem 3 públicos interessantes que vão se interessar pelo livro. Um é médicos, especialmente aqueles que trabalharam com medicina reprodutiva, ou que são os ginecologistas, que tiveram médicos da faixa etária ou um pouco mais da faixa etária do Roger, enquanto profissional de reprodução humana assistida. Então, quem está nesse universo, que conheceu a história dele, que o admirava, o odiava e tudo mais, vai gostar de ler o livro, porque vai reconhecer muitas passagens. Jornalistas, porque tem algumas barrigas com os coleguinhas dela aí que são até engraçadas, E são barrigas terríveis. Eu até entendo que um jornalista não é obrigado a escrever, quando ele é da geral, que ele é obrigado a escrever bem, com
poder de síntese e com certeza sobre um assunto técnico como é a medicina. Agora, quando você é jornalista de medicina, esse perdão você já não vai ter. E foi o que aconteceu. E eu fiquei muito brava quando eu vi isso. Esse foi, quando eu vi essa gafe, que eu não vou falar, porque é o meu gancho, dá licença, mas é uma gafe terrível que jornalistas famosos cometeram e que foi divulgada Brasil afora. Foi a razão foi um exemplo e razão e exemplo dos crimes biológicos cometidos pelo homem. Né? E é uma falsidade que, pelo amor de Deus, eu quando li achei que estava ruim, mas quando eu perguntei para uma professora doutora em medicina regenerativa, ela deu risada, porque no meio eles conhecem bem isso. Principalmente porque este erro teria sido capitaneado pelo diretor do Laboratório de Ciência Básica, que o Roger, nos atrevimentos dele, o cara montou um laboratório de ciência básica. Sabe lá o que é isso? Coisa de Harvard, de USP. No Brasil temos a USP, a Unicamp e outros grandes centros. É dinheiro do governo para pagar uma coisa dessa. Mas ele se meteu e ele fez. E a história desse laboratório está muito bem contada desde o início, porque eu sou testemunha do início dessa ideia. E o laboratório era dirigido pelo Alexandre Kerkes, que eu gostaria que estivesse me vendo, gostaria muito de vê-lo, e tinha a assessoria da doutora Irina Kerkes, que são dois dos mais conhecidos cientistas da genética, cientistas da reprodução humana assistida, especialistas em células-tronco. Muito bem, eles teriam capitaneado esta enorme gafe, este enorme crime biológico que o Roger cometeu. Esses crimes todos também, cometidos lá, crimes biológicos e os outros crimes também, as pessoas não percebem que, meu Deus, tinha um monte de gente lá. Ele não sabia pegar numa pipeta. Para cometer um crime biológico, ele tinha que mandar alguém fazer. Esse alguém seria cúmplice, tem que estar preso também. E as pessoas que assistiram de plateia, como diz um médico amigo, de plateia ele cometendo estupros? Com calma, né? Bom, as histórias estão bem contadas, são muitas incoerências, são muitas cometidas, depoimentos incoerentes, depoimentos que... como é que fala que uma coisa não concorda com a outra? Fala uma coisa aqui, fala outra coisa ali, e mentiras também, tem de todos os tipos. Mentira, sim, deslavada, essa que é a verdade. Nossa, eu esqueci aqui de ver quem que está chegando para falar oi. Ok. Colosso! Celso Arnaldo! Desse eu sou muito fã. Desse eu sou muito fã. Aliás, eu tenho que fazer justiça, Celso, a você, porque eu poderia ter colocado, eu não coloquei, mas ainda vou colocar. Tem uma historinha que eu coloquei no livro, vou dar um pitaco, vai. Que é a seguinte. Eu era assessora de imprensa do Roger. Né? Isso foi logo no começo. 92, 93, ele já tinha lançado a X e ele, olha, se existia um cara que enchia o saco meu e da imprensa, era ele. Ele saía na Veja, ele queria saber quando é que veio o Fantástico aqui. Saía no Jornal Nacional e estava perguntando da revista Época, que ainda não tinha dado a resposta. Era um negócio terrível. Muito bem, e o Celso era editor da revista Manchete, né? Sem dúvida, na minha opinião, que me desculpem os colegas que eu amo tanto, mas o Celso é um dos melhores textos da imprensa brasileira, sujeito delicioso de ler, e era 2 prêmios Essos de jornalismo de saúde na cabeça. Nunca teria cometido a gafe que umas e outras aí cometeram.
E eu fui lá, né, humildemente, tentar vender o peixe rogeriano para o Celso, e ele, muito bravo, mas muito bravo, porque Celso, quando você quer ser bravo também, você não poupa, né? Olha, Ângela, nem que o Roger engravide a Madre Teresa de Calcutá, eu vou fazer matéria com ele. Você está entendendo? Eu só dei risada e entendi bem o Ricardo. Isso dá uma amostra de como o cara era chato. Este é o Celso. Pronto, Celso, aqui eu dei o crédito para a história, uma das histórias mais saborosas do livro. É o Celso Arnaldo que falou isso, viu, gente? A capa maravilhosa do livro. Oi, Ti, muito obrigado por perguntar. Darling, somebody's asking who made the beautiful cover. Foi ele, marido meu. Opa, would you like to get the drawing? I showed you. Mas a ideia foi minha. O desenho estava lá faz tempo, mas é um desenho muito intrigante. O Cris, além de ser um pintor abstrato que faz geometria e abstracionismo muito bem, ele é um excelente desenhista. E ele fez este quadro aqui. Ó. É um desenho preto e branco, dá para perceber, né? Preto e branco, é em grafite, né? E é assim, uma coisa intrigante, ó. É uma mão que segura aqui, né? Aí eu tinha dúvidas sobre a capa, falei, mas por que vão fazer uma capa rame-rame? Vamos botar. E ele fez a capa. Ele diagramou, ele fez. Então, essa é. Ah, just now, ok. Então, obrigada pela pergunta. O Cris agradeceu muito a sua pergunta, Edi. A Cida está falando de disponibilizar uma quantidade autografada. Cida, pode ser, né? Uma boa ideia. Eu, como sou muito nova no campo da. Como eu já disse aqui, a Mira está perguntando, eu. Este é o meu primeiro livro que eu assino como autora. Eu escrevi vários livros como ghostwriter, claro que eu não posso dizer para quem, não posso dizer quais são, né? Que quando a gente é ghostwriter, a gente tem o silêncio comprado. Mas, como autora, é o primeiro meu livro. A Lília, por que eu me interessei por esse tema? Porque eu comecei a trabalhar com Roger, Miriam, em 1992. Poucos jornalistas no Brasil conhecem a medicina reprodutiva, a reprodução humana assistida, como eu. Eu conheço muito, muito a fundo. E até há pouco tempo trabalhava com o Dr. Ciro Martinhago, que é um geneticista, também envolvido com reprodução humana. Então, eu sou jornalista de ciências da saúde, né? Sempre fiz saúde, nunca. Mas sempre fiquei do lado de cá. Escrevi matérias, foram publicadas aqui e acolá, mas sempre fiquei mais do lado empresarial, né? Cheguei a trabalhar com. Eu acho que eu trabalhei com todos os temas da medicina, até com anatomia. Na minha história tem também uma pessoa que eu amo muito, que uma das coisas que eu penso assim, quando eu morrer eu vou encontrar com ele, vou encontrar com meu pai, evidentemente, mas também vou encontrar com o professor Liberato Didi, que foi um inspirador, uma pessoa maravilhosa e foi por muitos anos considerado o maior anatomista do mundo. Eu convivi 10 anos com o professor Didi. Me ajudou muito a entender a ciência, os meandros da ciência básica. Ele era um cientista básico, né? Respeitadíssimo no mundo inteiro. E ele inspirou o Roger a montar esse laboratório de ciência básica, para quem quiser. Então, o interesse pelo assunto eu sempre tive. Conheci o Roger em 1992, entre idas e vindas, eu trabalhei de 92 a 94, depois de 95 até 96, um ano e pouco. Depois só voltei em 2005 e fiquei até 2009. Mas sempre por perto, né? Fui a festas na casa do Roger. Então, essa coisa de dizer que eu escrevi livro para o Roger é bobagem, porque eu escrevi um livro para mim. Eu escrevi um livro sobre o assunto que eu conheço bem e um personagem que eu sempre, como é que eu posso dizer? Admirei. Tá? Eu sempre tive
admiração no sentido assim, meu Deus, como é que uma pessoa pode ser tão horrorosa e tão interessante ao mesmo tempo, né? Uma gargalhada formidável, ajudava todo mundo, mas ao mesmo tempo tratava algumas pessoas de uma forma terrível. Ele sabe disso e ele se arrepende disso. Então, esse que foi o interesse pelo tema. Luiz Caldeira, obrigada por estar aqui com a gente, se quiser perguntar alguma coisa. Serginho, obrigada, Serginho. Muito tempo que a gente não se vê. O Ricardo Canova, primão, opa, que bom estar por aqui, hein? Obrigada, Rui Madureira, obrigada por estar com a gente. José Antônio Correia Filho, muito obrigado, José Antônio. A Cida Freitas está falando parabéns, o Ricardo está me dando os parabéns, e pelo aniversário. O aniversário foi ontem, né? E eu queria ter lançado o livro ontem, mas não problemas técnicos. Eu até que fui. A Tânia Maria está aqui com a gente, obrigada. Richard Stanley, oh, thank you, Richard. Thank you very much to be here. Nice to meet you here, but, we are so far now. O Richard Stanley is here, darling, did you see that? A Inglaterra continua me prestigiando. Obrigada, Richard. Thank you very much. Elias Martins Silva, obrigada por estar aqui. A Andrea está falando de um doutor da Califórnia também, Helena Leadini, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada. Eu acho que essas são as novas carinhas aqui. A Paula está dizendo, tem certeza que estão fazendo prints dos comentários. Pode ser, né? Pode ser. E o Celso Arnaldo, não me lembrava da historinha da Madre Teresa, mas é deliciosa, como tudo que você conta ou escreve. Celso Arnaldo, pelo amor de Deus, assim eu não vou dormir, né? Assim eu não durmo, mas eu lembro dessa historinha lá, imagina. São aquelas coisas que a gente nunca esquece. E você estava bravo, viu, Celso? Estava bravo mesmo. Eu vou te mandar um autografado, sim. Vamos autografar. Rita Leandro, minha querida Rita Leandro, e com isso eu estou prestigiada nos Estados Unidos. A Rita Leandro é uma jornalista maravilhosa, trabalhou com o Jô Soares no auge do programa do Jô, desde a TV do SBT, depois foi para a Globo. E a Rita é uma senhora, e trabalhou há pouco tempo no SBT, mas agora ela casou e mudou e está muito bem vivendo. Não é Estados Unidos, ela está vivendo no Canadá agora. Ela viveu nos Estados Unidos, agora está no Canadá. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada. Vamos ao livro. Eu e os meus amigos, a Andréa está dizendo, analisaremos juridicamente. Já o médico da Califórnia vai analisar cientificamente qual é o crime. Esses crimes biológicos dos quais o Roger é acusado, tem muitas controvérsias, né? Primeiro, não tem como. Por que uma pessoa iria parar com o que está fazendo, sair lá do laboratório? Porque é importante dizer, esse laboratório de ciência básica, quando se fala que é ciência básica, ciência experimental, que é a mesma coisa, é ciência que se faz com células de animais, às vezes com o próprio animal. No caso do laboratório de ciências básicas, os Kerkes, os cientistas russos, eles foram contratados para trazerem com eles alguns equipamentos que o Roger comprou. O Roger comprou equipamentos, contratou pessoas para trabalharem com eles e comprou com isso também, conquistou a linha de pesquisa deles, que era uma linha de pesquisa de produção de gametas, produção de gametas, não necessariamente humanos, a partir de células-tronco mesenquimais, ou células-tronco adultas. Uma célula-tronco adulta é aquela que eles tiravam, e a Irina, que inaugurou essa linha de pesquisa no mundo, ela é a conquista dela, células-tronco retiradas do dentinho de leite,
que é uma das melhores fontes, porque a criancinha de 5, 6 anos, ainda jovenzinha, as células-tronco ainda têm muita garra, muita força, muita energia, e elas já são adultas, elas já são já podem ser, digamos, manuseadas, né? Podem, ó, vai virar fígado, minha filha, vai. Ó, vai virar célula de tecido nervoso, minha filha, vai. Então, porque as células-tronco é assim, elas têm DNA, né? Mas elas não têm uma característica, uma natureza, elas são tronco, elas podem se tornar qualquer coisa. E eles começaram a induzir células-tronco de dentes de leite para virarem gametas masculinos, que são células, óvulos e espermatozoides. Células. E essa pesquisa foi, logo que eles começaram a fazer esse trabalho na clínica, essa pesquisa foi uma delas, né? A primeira, foi publicada em revistas, tanto é que o Roger saiu na revista Nature, no boletim da revista Nature. E o Marcelo Leite, jornalista de ciência da Folha de São Paulo, que é um jornalista de ciência de altíssimo escalão, ele escreveu um título bem capcioso, na época, na matéria dele para a Folha, sobre este assunto, criação de células, a partir de células-tronco, criando espermatozoides e óvulos, né? Ele escreveu do Roger Abdelmaci, quem diria, saiu na Nature. Ele expressou bem o espírito da coisa, né? Ah, Malu Magalhães está fazendo uma observação. Pepe! Que bom, Pepe! Obrigada. A Malu está falando uma observação que Roger foi um excelente médico da reprodução, mas não da psicologia humana. A psicologia humana não entendeu nada mesmo. Desculpe aí, não entendeu nada. E foi um grande médico da reprodução humana, sem dúvida foi. Eu nem sei se foi um grande clínico, né? Mas ele disponibilizou para a reprodução humana conhecimento científico e conhecimento prático, né? As pessoas que trabalhavam com ele eram os melhores, sempre foram os melhores. Roger não fez a clínica sozinho, ele fez a clínica com os melhores profissionais que ele podia buscar no mercado. Tanto é que um dos grandes concorrentes dele terminou trabalhando com ele. Hoje tem clínica de novo. Então, ele mesmo, né, e talvez houvesse lá dentro clínicos até melhores, mas que ele tinha um, um staff que garantia os resultados que garantiu, e aí não tem... Esse negócio de dizer que ele pintava, mascarava resultados, isso é tudo balela. Por que é uma clínica que tem uma marca, uma clínica ou uma empresa que tem uma marca para ser respeitada, vai mentir resultados que podem ser... Ele tinha excelentes resultados. Inclusive, na revista Época, a revista põe lá uns resultados que ele falou, que 47%. É mentira, nunca falou isso. E eu coloco o print do próprio folder que ele fez, desmentindo a época, mostrando que era bem menos, era 37 que ele falava, não era 47. Então, são coisinhas assim pequenas, às vezes são pequenas, né, que o livro mostra, mas que compõem, né, que justifica o título Tudo por um Monstro. Uma pequena coisinha aqui, a outra pequena coisinha ali, uma mentirinha aqui, uma discordância ali, ops, eu falei tal coisa para a revista Época e falei outra coisa 2 anos depois para o jornal não sei qual. Ops, foi um engano. Tá, mas ajudou, né? O monstro, né? Ajudou a fazer. Tem alguns crimes aí que ele foi colocado como o grande vilão e coisa e tal. Nem crime tem. E isso tudo, eu não sei se eu coloquei bem claro isso. O livro é uma reunião de documentos. Não tem a minha opinião nisso. Hoje eu estou aqui passando a minha opinião, porque estou conversando com o pessoal. Mas no livro não tem minha opinião. Nem tem a opinião de algumas pessoas que são identificadas ou que preferiram não serem identificadas, e é um privilégio que eu, como jornalista, tenho de preservar a fonte. Mas
O livro é um conjunto de documentos, de links. São poucas as páginas que não tem links. Outra coisa importante para falar do livro é o seguinte: o livro conta a história do Roger, pessoal, e a história do escândalo. Então, as coisas vão em paralelo. Então, por favor, não se confundam, tá? Uma coisa é ler a vidinha dele, outra coisa é ler a história do escândalo. O escândalo eu conto desde a gênese do escândalo, que começou em 2007. Não começou em 2009. O escândalo começou em 2007. Luciane Sarabando, grande colega, querida, muito obrigada por estar aqui me prestigiando, é uma honra. Aqui a Helena Cristina Leardini, que é uma pessoa que eu respeito muito, porque o depoimento da Helena, como vítima de Roger Abdelmaci, foi sempre o mesmo. A Helena falou num dia qualquer de 2009, ele fez isso, eu tomei estas e estas providências e tive minhas filhas, agradeço a equipe e pá. Uma das coisas chocantes que ela fala para mim, que ela fala em todas as entrevistas, meu contrato não era com ele, era com a clínica, por isso eu segui. Contei para o meu marido imediatamente e assim vai. A Helena falou isso no primeiro dia e no último dia. No dia tem uma entrevista dela lá na série Assédio.doc, com a Bárbara Paz. Ela fala a mesma coisa. E ela está escrevendo aqui um depoimento que eu acho que eu agradeço pela sua observação. Ela está dizendo o seguinte: eu, como vítima de Abdelmaci, sei que serei julgada por ter dado entrevista a Ângela, mas que fique claro que nem eu e nem ela estamos defendendo o ex-médico. Exatamente. Muito obrigada pela sua observação. Para você é óbvio que isso fica muito claro, porque você deixa isso claro nas suas entrevistas. A Helena, gente, foi a única vítima de Abdelmaci que eu entrevistei. Todas as outras, eu coletei os depoimentos que elas deram à imprensa e publiquei. Depoimentos que deram à imprensa, depoimentos que deram à delegada, depoimentos que deram à juíza e ao promotor. Acho que não faltou mais ninguém, né? E também a youtubers e tal. Fiquei um ano coletando isso. E aí você vê, eu coletei, então eu não precisava conversar com elas. Assim como eu não fui lá perguntar para o Dr. Roger, o senhor fez isso? É claro, ele vai dizer que não. Ele já falou que não para a juíza. Para que eu vou atrás disso? Então, você já não falou isso para a juíza? Não falou isso para o promotor? Não falou isso na imprensa várias vezes, inúmeras vezes? Então, é isso. Para que por mim vai falar alguma coisa diferente para mim? Não. Então, mas a Helena eu quis ouvir, porque a Helena, para mim, foi a única, até hoje, né, das que foram para a imprensa, e são 23, a única, não, 22, a única que falou sempre a mesma coisa. E por isso eu achei interessante conversar com ela. E a Helena deu um depoimento impressionante. Este, na minha opinião, um dos pontos altos do livro. E tudo que eu falei, Helena, isso é importante que você saiba. O que você falou está no livro, conforme você falou. Nós temos todas as nossas gravações, nós conversamos por WhatsApp, está tudo gravado, você pode confirmar. Eu coloquei o seu depoimento na primeira pessoa, é você que fala, porque não cabia a mim ficar modificando o que você fala ou editando, você fala muito bem, por sinal. Então, eu simplesmente pus no papel, no computador, claro, o que você falou. E é um capítulo de 2 páginas, ou mais ou menos, que é contundente, que faz... Eu gostaria muito, estava falando dos públicos do livro, dos jornalistas, dos médicos e juristas, advogados, promotores. Seria muito legal se eles lessem o livro, porque existe um movimento que precisa ser visto. Hoje nós temos, e eu gostaria de falar aqui, Naila, querida, mãe, que linda, obrigada por estar aqui. A Elaine está me dando os parabéns. O Sérgio, meu Deus, Sérgio Tal, você não ia esperar. Sérgio Tal, sabia que você é meu afilhado? Você não sabia disso? E eu, uma madrinha de
merda mesmo, que coisa. Desculpa, viu? Quem sabe um dia eu vou ter oportunidade de rever isso. Mas eu era tão menina. A Helena está dizendo, Abdel Maci é monstro e vítima também. A Helena que está falando, hein? Tá lá, quem quiser vai lá escrever. Gil César, manda um alô pro Cuca. Cuca? Ah, pro Cuca, nosso técnico. Espero que ele dê certo, né? Se for ele mesmo. Ângela, doida para ler o livro. Pelo amor de Deus, não fique mais doida. Vai lá. Helena está dizendo, Abdel Maci conseguiu ser monstro e vítima ao mesmo tempo. Essa é a frase que a Helena usa no livro, que eu repeti a sua frase. Ela faz essa analogia de, às vezes, ninguém nasce vítima, né, de monstro. E como é mesmo que você falou? Ninguém nasce vítima de monstro, mas às vezes as vítimas fazem um monstro, uma coisa assim. Olha, o Gil está na Alemanha, em Berlim. Olha, Gil, muito obrigada, hein? Puxa vida. E o Pepe está me mandando feliz aniversário pelo livro. Muito obrigada, Pepe. Esse comentário foi sobre os prints, Angela. Tá bom. Certo, tá mandando um abraço. Lena, minha querida Lena, minha prima também. Os primos estão chegando. Muito bem. Bom, agora eu até me perdi. Se alguém quiser perguntar, eu estava falando dos juristas, né? E desse movimento. Eu quero fazer esse. Eu estou acompanhando o nascedouro de um movimento que doutora Celeste e doutora Fabiola, do Ministério Público de São Paulo, estão amparando, idealizaram e estão dando sangue lá para que a coisa aconteça, que se chama AVARC, que é um organismo dentro do Ministério Público de proteção à vítima, de amparo e proteção à vítima. É um trabalho que vai ser revolucionário, que entende a vítima sob todos os aspectos da natureza do crime que sofreu, seja lá qual for o crime, que dá amparo, um amparo psicológico, que vai lá e resolve o problema. Eu não pude acompanhar muito de perto o que tem acontecido com o projeto AVARC, mas eu tenho certeza que é um projeto que nasceu para vingar, para ser positivo para a nossa justiça e que vai causar uma verdadeira revolução. E nesse sentido, de enxergar a vítima como um todo, de privilegiar os direitos da vítima e amparar a vítima, o meu livro tem uma certa importância, justamente porque faz uma limpeza, se posso chamar de limpeza, no que está se pondo no momento que é o fenômeno do vitimismo. Está muito fácil ser vítima, as pessoas vão lá, falam o que bem entendem, condenam a revelia, não precisa apresentar muitas provas. E como eu estou colocando algumas pessoas, eu não estou falando de todas as que se consideram vítimas de Roger Abdel Maci. Eu só posso falar daquelas que vieram à tona, daquelas que puseram a cara para bater na imprensa, que deram seus depoimentos e cujos depoimentos têm algum problema. E esses problemas são revelados no livro. O livro prejudica as vítimas, de uma certa forma, principalmente as vítimas de estupro, as vítimas de abuso sexual. Prejudica muito, porque põe em dúvida a palavra dessas mulheres. Por isso que eu convoco os juristas, advogados, juristas em geral, né, que leiam, que pesem, porque, de fato, o livro também mostra que essas mulheres que se consideram vítimas mentiram. Algumas delas mentiram. Outras cometeram pequenos deslizes que ajudaram a criar uma imagem monstruosa desse homem. Porque, mesmo que o Roger fosse hoje inocentado, que não é o caso, né? Que o processo fosse revisto e ele fosse inocentado,
A falência moral não recupera mais. A dignidade que ele e família perderam não recupera mais. Por conta de uma orquestração de vitimismo e imprensa que colaboraram para esse estado de coisas. Então, antes, eu estava a colocar um slogan para o meu livro. Leia antes de criticar. Oh, thank you, darling. You are lovely. No. I think people is... Paula Gauss, Ivonete, minha amiga de tantos anos. Nossa, agora os Estados Unidos estão me prestigiando também, né? Que legal. Obrigada, Ivonete, obrigada. Celso Arnaldo, sem trocadilho, o que já consegui ler do livro é exemplar. Isso sem trocadilho, né? Celso Arnaldo é um colosso. Ativado e compartilhando. A Paula está falando que a Helena é uma corajosa, realmente é. Eu e a Helena estamos num barco, que, meu Deus do céu. Outro dia me ligaram aqui para eu tomar cuidado com a minha integridade física. Não vou dizer que não me preocupo com as consequências disso tudo, porque tem pessoas nessa história toda aí que os escrúpulos são bem rasos. E eu sei disso, sei quem são. E eu estou pensando em conversar com o advogado, conversar com quem pode me ajudar, quem sabe o próprio Avart, porque logo, logo eu vou ser vítima de alguma coisa. Não vai ficar impune, não. Se ficasse só nos comentários deletérios na internet, seria muito bom. Vai ter mais coisa. Eu espero que nada muito grande. É preciso ter coragem, né? Falava. Então, vamos em frente. Temos coragem. Vamos lá. Clarice, querida, obrigada por estar aqui. E a Marli também. Gente que eu deixei lá em Itatiba. Eu passei 1 ano e pouco lá em Itatiba, 1 ano e 8 meses em Itatiba, quando vim de Londres, né? E foi uma época muito boa da vida. Conheci pessoas maravilhosas, entre elas vocês, a Débora também, que linda. A Débora Barreto, desculpe. Obrigada por estar aqui, Débora. Obrigada. A Ancila, doutora Ancila Dei Brizola, me dando os parabéns. Doutora Ancila Dei Brizola é curioso, porque ela não me conhece pessoalmente, ela leu o livro e ela fez o prefácio do livro. É um prefácio de 4 parágrafos e é contundente. Se vocês puderem, o prefácio está na contracapa do livro, que a partir da semana que vem vai estar disponibilizado, mas eu também vou divulgar, agora eu tenho que começar a fazer algumas divulgações, né? Eu vou divulgar o prefácio da doutora Ancila, que é muito importante, especialmente para os pares dela, né? Para os nossos amigos juristas aí, que precisam prestar atenção no que vai acontecer com esse vitimismo. Eu lamento muito colocar esta pulga atrás das orelhas de quem ouve vítimas, mas não podia ficar do jeito que estava. Não pode. Mentira tem perna curta, não é por aí, não. No mundo inteiro existe um movimento que é bem contado no livro, no mundo inteiro existe um movimento que está buscando esclarecer melhor os fatos, especialmente nos casos de abusos sexuais. Há 10 dias, mais ou menos, a BBC, eu até publiquei isso no livro, divulgou uma notícia de que agora na Inglaterra e no país de Gales, quando a pessoa fala, homem ou mulher, eu fui vítima de abuso, eu fui vítima de estupro, ela tem que assinar um formulário concordando em entregar o celular dela. Mas tem que, claro, o povinho lá, o povo do Me Too está dizendo que isso que não pode, realmente é uma invasão de privacidade. Mas o problema é que havia um rapaz que estava sendo acusado de estupro, na Inglaterra, e ele foi praticamente condenado, sabe? Na última hora apareceu o celular da moça, e no celular os investigadores detectaram mensagens demonstrando que eles eram namorados e que ela tinha fantasia de estupro.
Aí brigaram e ela usou. Esse é um dos motivos mais comuns de a revanche, a vingança, o álibi, outros casos de mulheres que estavam traindo o marido, aí diz que o sujeito estuprou, que assim fica, né, olha, não tenho culpa, tal. Isso tem muito, né? Então, desculpe desde já, para quem é vítima real, mas precisa depurar. Sororidade, o tal a versão feminina, né, da fraternidade, não sei para que o termo, mas que seja. Sororidade não passa pela mentira. Eu sou uma mulher aliada das causas femininas, eu apoio a causa feminina, especialmente daquelas que não têm direito a nada, desde direitos materiais até direitos morais, como tem muita gente no mundo. Eu apoio essas causas, mas eu não vou apoiar uma mulher que mente só porque ela é mulher. De jeito algum. Mentiu é mentiroso, não importa o sexo. Ah, a Ivonete está no. A Jocely Branco. Muito obrigada, Jocely, por estar aqui com a gente. Né? A Ivonete está no sexo. A Dani Lago Buriti, a minha linda querida. Londres de novo. As minhas amiguinhas de Londres. Obrigada, querida. Eu sei que é tarde aí para você. Né? A Andréia está lembrando que o doutor Pedro Henrique de Mercian, não sei se ele está aqui conosco, mas seria legal se ele pudesse ler o livro também. O Renato Viana, será que é o Renato Viana que eu conheço lá de Itatiba? É? A Lena, obrigada pelos votos. O Pri, o meu primo Décio, o primo mais lindo. Ele está dizendo que eu sou uma querida, que ele me ama muito, como sempre. E eu amo muito ele. É o Pri, darling. Oh, meu marido está aqui olhando para minha cara e rindo. Nunca fez live na vida. Arnaldo Arantes, meu primo, é o único primo que eu conheço por parte de pai, que está lá na Bahia e está me prestigiando. Muito obrigada, Arnaldo, muito obrigada. Que bom saber que você está por aqui. Oh, Jocely está dizendo que eu sou uma mulher inteligente. Obrigada, Jocely. Isso vindo de mulher, a gente põe no currículo, né? Aqui a Helena está esclarecendo a frase dela. É exatamente assim. Eu vou ler, Helena. Uma vítima não nasce vítima, alguém faz dela vítima. O monstro nasce monstro, porém esse papel às vezes pode se inverter. Ele sempre será monstro, agora a vítima pode virar monstro. É isso não. Pode ser, né? A Ancila está aqui, a Débora de Manaus, Débora Barreto de Manaus. Ô, Débora, muito bom. Obrigada, viu, por estar aqui comigo. I need to drink, yes, darling. Yara, que delícia te ver aqui, né? Porque a gente agora está mais perto, a gente podia se ver. Outro dia eu fui lá para Moema e você não estava. Meu marido quer que eu beba água. Estava ficando mesmo. A gente fala muito nesse negócio de live, viu? Aqui a Edith está perguntando, e agora a Rede Globo? A Rede Globo. A Rede Globo não está nem aí. A Rede Globo, isso não vai fazer nem cosquinha na Rede Globo, com certeza. Eles vão continuar colocando no ar. Hoje, por exemplo, daqui a pouco, daqui umas 3 horas, vai passar a série Assédio. Acho que é o 4º episódio. A série Assédio, que é uma coisa à parte, é um conjunto, eles pegaram personagens e colocaram como, digamos, ícones, né? Do tipo de vítimas que o Roger teria tido. E fala que é o Roger Sadala, não é? Mas a série é baseada na história do livro que um jornalista escreveu, não vou citar o nome, e que contém muitos erros. Eu infelizmente, não deu para engolir. Eu tive que fazer um capítulo só sobre os erros que esse livro contém, que é a base do roteiro da série Assédio, que é uma série que alimenta esse conceito de sororidade a qualquer custo.
com o qual eu não pode começar a brigar, falar, xingar, falar o que quiser. Que eu sou uma mulher que não defende as mulheres. Não, mulher eu defendo, mentiroso não. Mentiroso, mentirosa, não importa o gênero, não vou defender. Isso para mim não é sororidade. Isso para mim é sacanagem. Sacanagem é outro departamento. Para, Darling, ele está gozando da minha cara. A Débora Rezende, obrigada, Débora, por estar aqui. O Rafael Faturi, muito obrigada, Rafael. Obrigada mesmo por estar aqui. Thelminha, que linda, minha médica preferida, minha médica nutróloga hoje. Ai, eu preciso dar um jeito nisso, né? Paula, Juliana, as meninas estão conversando. Carlos de la Roque também está por aqui. O Nick é de Ribeirão Preto, mas é também o inglês. A Malu está falando, nada passa pela mentira. A mentira pode durar algum tempo, né? Como dizia lá o discurso do Kennedy, pode enganar muito algumas pessoas por muito tempo, mas não todo o tempo, todas as pessoas. Chega uma hora que... Coincidentemente, eu sou uma pessoa que conhece o Roger, o que me facilitou muito escrever o livro, porque eu sei de quem eu estou falando, sei muito bem de quem eu estou falando, conheci os fatos ali, né? Vivi os fatos, não é? Conheci todas as pessoas, conheci muitos dos médicos que passaram pela clínica, médicos, pessoal. Nossa Senhora, não deu tempo de falar com todo mundo. Não deu tempo de falar com todo mundo. Todo mundo tem muitas histórias. Então, mas se eu não fosse uma ex-funcionária, funcionária nunca fui sempre uma prestadora de serviços, mas se eu não tivesse conhecido o Roger e eu tivesse como as facilidades que eu tive, né, eu escreveria do mesmo jeito e com o mesmo tom. Até porque esse tipo de conversa eu sempre ouço, leio com um grão de sal. É preciso ter um grão de sal em quaisquer denúncias unilaterais. Eu acho que não é bem por aí, né? Sueli, querida, obrigada por estar aqui, por estar me vendo aí. Ângela, a Naila está dizendo. A Naila, eu quero falar isso aqui pessoalmente. A Naila e o Antônio Penelo, o Pepe, eles serão parentes logo, logo, meus parentes. Porque a minha filha vai casar com o filho deles, que é um menino que eu amo muito. E eles fizeram um belo trabalho. Mas a Naila, né, cabotinismo à parte, está falando... Ângela, por palavras que correspondem a sua... Parabéns, Ângela, pelas palavras que correspondem à sua ponderação e justiça. Eu sempre tive uma preocupação muito grande, desde criança, com justiça. Eu acho terrível a injustiça. Eu acho terrível a injustiça. Me dói. Saber que alguém está preso, está sofrendo por conta de injustiça. Eu sou uma seguidora do projeto Inocente, projeto que nasceu nos Estados Unidos, Innocent Project, que é uma das bases de roteiros para várias séries da Netflix. Pessoas que estão... tem um deles, inclusive, Steve, esqueci o sobrenome, que ainda está na cadeia, a advogada que defende gratuitamente, porque o projeto Innocent Project é composto de pessoas, juristas, que são voluntários para defender pessoas indefensáveis. Coisa muito pior que Roger Abdelmaci. Gente que está lá apodrecendo, acusado de assassinatos, acusados de coisas terríveis, né? Estupros com violência, com morte e tudo mais. E esses caras vão lá, esses juristas vão lá, chafurdam e descobrem que o sujeito era inocente. Tem várias séries da Netflix mostrando a luta dessas pessoas, a liberdade dessas pessoas que saem aos trapos da prisão
morre logo depois, mas pelo menos a série mostra que eram inocentes e tal. É muito triste, é das coisas mais tristes que existem. E isto é uma coisa que está dentro de mim. Então, eu até estudei um pouquinho de direito, gostaria de ser uma estudiosa. Ó, o pessoal está me dando parabéns, muito obrigada. Tem gente, quando as pessoas falam que eu sou corajosa, eu fico com um pouco de medo. Era preciso ter coragem, eu pensei que era só preciso ter gosto pela verdade, né? Quando se é jornalista, a gente aprende a importância da, da informação correta, né? Da informação bem apurada. Tem absurdos que a imprensa, que se tivesse perguntado, essa gafe biológica, por exemplo, uma delas, tivesse perguntado para uma menina estudante de biologia de primeiro ano, a dúvida teria sido esclarecida. Não, foi lá e colocou o que falaram, assim, do nada. Gente que nem entende do assunto. E outras denúncias que fazem também, tipo, ele tirou sangue. Primeiro isso, eu fui lá às 7 horas da manhã para tirar sangue, aí ele falou para eu tirar roupa e colocar um avental para poder tirar sangue. Quer dizer, alguém em sã consciência acredita nisso? Não, não dá, né? Tanto é que isso não foi para a justiça. Na justiça, o depoimento não foi esse. Esse foi o depoimento dado para a imprensa. Por quê? Tudo por um monstro. Né? Fica mais legal falar que ele imagina, ele falou para eu tirar. A história do feto que ele mandou colocar na geladeira, como é que é isso? Ele mandou colocar meu feto na geladeira. Feto de 4 meses. Agora, ninguém perguntou para esta pessoa para quê. Primeiro, ele era urologista, especialista em reprodução humana, tinha uma clínica de reprodução humana. E mesmo que não fosse, em 2001, ou 2, ou 97, eu não me lembro quando foi a data desse episódio, não havia genética aplicada à pesquisa do aborto. Né? Hoje em dia tem. Eu aprendi lá com o doutor Ciro Martinhago. A mulher aborta, eles guardam o aborto, guardam o produto abortado, claro, umas células, um pouquinho que seja, geneticamente serão analisadas para saber a etiologia do aborto. Essas células, o próprio fetinho, pode dar uma ideia do porquê que foi abortado. Ou se é um feto feminino, que faz uma diferença clínica, que eu agora não vou lembrar qual é. Quer dizer, hoje em dia existem análises genéticas feitas em laboratório de genética para analisar o feto abortado, a etiologia genética do feto. Genética. O Roger não era geneticista. Tem muitos aí que falam que ele era geneticista, ginecologista, anestesista, enfermeiro, ultrassonografista. E nunca fez ultrassom. Mas tudo bem. Tinha médicos para fazer isso. Era multidisciplinar. Agora, para que caramba ele ia falar, põe o feto na geladeira, para fazer o que com isso? Ninguém perguntou para quê. Está na imprensa. Agora, pergunta se isso está na delegacia, se está no boletim de ocorrência. Aliás, o boletim de ocorrência desta personagem é tão insípido que não foi para frente. O Ministério Público falou, não tem acusação de abuso. Não tem nada para falar. As queixas, a maioria das queixas são de ele cobrou muito caro. Ele era um grosso. Ele paquerava as pacientes. Sim, feio, antiético, muito antiético. Mas crime para ficar 100 e tantos anos na prisão? Cadê o crime? Bom, eu começo a falar e me empolgo, dá raiva, viu? Dá raiva. E pode começar a meter o pau, não tem problema nenhum. O doutor Pedro Henrique Demercian é do AVARC, claro, eu sei disso.
Por isso que você falou, eu, doutor Pedro, claro, eu gostaria muito que eles conhecessem o trabalho, e, e é porque vai ser útil para eles, vai ser útil. Eles precisam, o Ministério Público precisa estar alerta a isso. O Ministério Público precisa vir me pesquisar o que eu estou falando, conferir o que eu estou falando, para acabar com esse negócio de denuncismo. Para chegar, não é qualquer pessoa que chega lá, fala assim, e de 10 anos depois vai uma senhorinha lá de cabelinho branco e mostra que falou mentira. E 10 anos de calvário para alguém. Hã? Ao mesmo tempo, não pode ficar. Essas pessoas se mentiram, se deram falso testemunho, por favor, elas precisam ser punidas. Porque, do contrário, vai fazer uma mistureba, vai ficar tudo junto e misturado, essa coisa de vítimas. Não pode. Tem pessoas que são sinceras, tem pessoas que são vítimas, tem pessoas que precisam de amparo, não precisam de holofotes, porque foi o que elas fizeram. Holofotes. Quero holofote, porque eu quero ser candidata a vereadora, quero holofote porque eu vou lançar um livro, quero holofote porque eu vou criar uma ONG. Esse negócio de ONG também, hein? Pelo amor de Deus. Fica uma disputa por vítima. Eu tenho mais vítimas que você. Ah, fulana me roubou 300 vítimas. Como vítima é commodity? Isso tem que ficar muito claro também. É vítima, vai no AVAC. Vai no AVAC. Então, são poucas as pessoas que podem falar que tratam vítimas. Uma delas é essa moça aqui, a Andréia Alves. Andréia Alves do Amaral Martins. Ela tem uma página que se chama O Silêncio Acaba Hoje. Andréia foi uma vítima e ela dá amparo à vítima, sabe por quê que ela dá amparo? Ela orienta, ela dá um colo e ela manda para o AVAC quando é necessário, ou ela manda para o Ministério Público local onde é necessário. Ela não precisa fazer propaganda aqui, ela não sai por aí, você nunca viu ela falando, vítimas venham a mim. Não, mas eu estou falando. E eu, se for e quando for vítima, eu vou ficar muito bem amparada por ela. Mas eu nunca vi a Andréia brigando por isso. Querendo louros de vitória, fazendo lives histriônicas, querendo conseguir vítimas. Para quê? Para que isso? E depois fica brigando. Quem tem o direito de falar pelas vítimas é o meu grupo, ou a minha ONG. Não, nós também temos uma ONG que faz isso. Vocês vão, vai dar uma força. Bom, não precisa, lê o livro que aí você sabe quem é. Não vou falar mais nada, tá? Não vou dar nome a esses bois, não, porque é um boi muito. A Sandra Atanazin Gonçalves, obrigada, Sandra, pelo prestígio. A Regina Pitoskia, italiano, obrigada também. A Ancila, a prefaciante do meu livro, a quem eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, né, Ancila? Precisamos rever essa história, hein? A Ancila está dizendo, o livro vale muito a pena, principalmente para aqueles que primam pela justiça. Vocês irão se surpreender ao verem os fatos de outro prisma. É a palavra de uma advogada doutora no que sabe em direito. Então, a Lia do Carmo Araújo, a mulher do Colosso, obrigada, Lia, por estar aqui. O Celso também já voltou. O Carmelo Belém. Carmelo, muito obrigada por estar conosco. Não, é Camelo Belém. Eu sei quem é o Camelo Belém. Eu sei quem é. Eu sei quem é você, viu, cara? E você é muito bom. Deus te proteja muito. Você vai gostar do que você vai ler também. Vai gostar muito. Principalmente de um capítulo, de um determinado capítulo que tem 16 páginas. Eu acho que é o mais longo do livro. Mas que bastante revelador. Ok. A Helena está lembrando aqui a frase de um filósofo dinamarquês. Ninguém pode nada contra a verdade, a não ser a favor dela.
Boa, Helena. Boa, Helena. Eu estou assim, eu sei que eu estou pondo o dedo em Cumbuca, não? Como é que fala? Em Formigueiro ou Vespeiro? Bom, em todos esses lugares aí eu estou botando os meus dedos. E, mas eu fico muito tranquila, eu acho que eu estou passando isso para vocês, né? Porque eu sei que eu estou falando a verdade. Estou muito à vontade para isso. Eu estou documentada, eu estou fazendo uma coletânea do que eu li, do que eu ouvi na internet, na imprensa, em documentos, e também do que eu ouvi de pessoas. Uma coisa que me ajudou muito a escrever o livro também, acho que para quem está chegando agora é interessante. Do ponto de vista da vida pessoal do Roger e da vida dele na prisão, o manuscrito que ele fez na prisão, Minhas Outras Vidas. É um caderno, até, darling, would you do me a favor to get that notebook, Roger's notebook? I want to show to people. Eu vou mostrar para vocês o que é. Foi um manuscrito que ele, Roger mesmo, que tem uma letra terrível, que quando ele escreve, eu costumava dizer isso, né? Doutor, quando o senhor escreve, o senhor e Deus sabem o que é, mas aí chega uma hora que só Deus sabe o que está escrito. Então, é um colega de cela, Ramiro Augusto, que escreveu uma letrinha muito caprichada. Esse é o livro que ele escreveu. Esse caderno aqui é um caderno, olha, são 160 páginas, né? Escrito à mão, tudo escrito à mão, ó. Essas coisinhas aqui são pontos que eu destaquei, que eu queria mostrar. Aqui está o título, a capa. Essa foi a intenção dele de escrever a biografia dele. E ele queria muito, eu tenho que ser sincero aqui, ele queria muito que eu escrevesse só a biografia dele. Porque ele queria resgatar a dignidade dele para os filhos mais jovens, os pequenos, 7 anos. E eu até comecei a escrever o livro na primeira pessoa, ele contando a história dele. Mas quando eu comecei a ler os outros livros, quando eu comecei a ver os depoimentos, quando eu recebi documentos e eu comecei a ler a própria sentença, na própria sentença você já fica com uma impressão assim, meu Deus. Eu peguei também uma dissertação de mestrado de uma jornalista que foi responsável pela eclosão do escândalo. Na verdade, não foi a Cristofoletti da Folha de São Paulo, foi esta jornalista que hoje está na Record, a Ivandra Previti. Ela tem uma dissertação de mestrado onde ela teve acesso às 10 mil páginas do processo. Esta foi uma das fontes muito preciosas de informação para mim. Estudei muito isso. E outras dissertações de mestrado sobre o assunto. Eu li muito, gente. Nossa Senhora, não aguento mais ouvir falar o nome dela, assim, para falar a verdade. Mas, de tudo, esse caderninho aqui foi fundamental para mostrar certos aspectos da vida dele na prisão, da vida dele pessoal, casos, a gastança, que eu sabia um pouco, porque quando eu comecei a escrever a biografia dele em 2005, eu tinha algumas gravações, mas esse aqui foi muito legal. Então, eu estou amparada, tranquila, com a verdade do meu lado, entendeu? Eu não tenho medo de nada. Pode vir, pode ficar brava, pode processar, falar o que bem entender, mas eu estou amparada por essa verdade. O Juliano está aqui, o meu querido Juliano. Então, gente, olha, eu não sei, já estou aqui 1h30, né? Um homem das 1001 profissões. O Lincoln Mori também está aqui me prestigiando, obrigada, Lincoln.
Eduardo Bufolin, também muito obrigada por estar aqui comigo. Gostou das minhas opiniões, Eduardo? Muito obrigada. É isso. Eduardo está aqui. Obrigada pela companhia. Maria Emílio Carneiro Luque. Obrigada, Maria Emília, por estar comigo aqui. Agora as pessoas estão conversando entre si e eu fico aqui esquecida. Ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Muito lindo isso. Então, aqui, ó. Eduardo Hilgenberg. Obrigada, Eduardo, por estar comigo aqui. A Ancina está dizendo que me conhecer pessoalmente será com certeza uma imensa alegria, porém eu já te conheço de forma mais profunda do encontro de olhares. Obrigada, viu, querida? Muito obrigada. Eu não tenho muito mais para falar, não, eu sou isso aí, fiz um trabalho duro, difícil mesmo, no começo foi muito difícil, porque eu só li coisa contrária, né? Mas quando eu comecei a ver outros lados da história, eu falei, não, a coisa é por aqui. Eu estava falando que ele queria que eu escrevesse a biografia dele para os filhos, né, para as crianças dele, e quando eu comecei a ver o outro lado das histórias, eu resolvi que não. Aí, quando foi mais ou menos em outubro do ano passado, eu dei uma guinada, coloquei tudo na terceira pessoa e revirei o livro completamente. Ele não gostou muito, né, doutor? Não gostou nada, mas porque eu, como jornalista, não estou escrevendo para ele, estou escrevendo sobre ele. E se eu escrevo sobre ele, e se eu sou jornalista, e se eu tenho fatos, eu tenho que ser fiel a eles. Eu não posso dizer que é uma pessoa inocente, aliás, como disse o Romeu, poucos inocentes nessa história. Mas eu também não posso dizer que é uma pessoa culpada ou que é este monstro que pintaram. Então, Tudo por um Monstro faz também uma referência ao primeiro livro dele, do qual agora eu vou falar, porque eu já falei no livro. Eu fui o ghostwriter, eu que escrevi. Um livrinho pequenininho, de cento e poucas páginas, que foi o primeiro livro que levou ao público interessado em reprodução humana assistir isso em 1995, algum conhecimento sobre o assunto. Quer dizer, decodificou a linguagem médica, né, num livrinho que se chamou Tudo por um Bebê. A tecnologia que está à disposição dos casais inférteis, blá, 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 blá. Basicamente, o livro mostrava a tecnologia, como funcionam os procedimentos, tal, tal, tal. Este livrinho, que foi responsável por uma revolução no setor no setor da fertilização in vitro no Brasil, porque esse livrinho foi lido por uma moça cujo marido tinha feito vasectomia. Ela era uma loira, evangélica, uma moça muito bonita. Ela leu esse livrinho em algumas horas, ela queria ter filhos com esse marido, e ela foi lá procurar o Dr. Roger. E foi lá com o marido. E o marido era o Pelé. E aí ela engravidou, acho que na primeira tentativa, e aí é a história. É uma história que tem gente aí que quer negar, né? Mas o mercado de fertilização in vitro, na época, cresceu estrondosamente, os laboratórios farmacêuticos que eu digo, por conta do efeito Pelé, como foi conhecido. Então, esse foi o primeiro livro, e aí, da vida, da carreira de Roger, acho que na época ele só tinha artigos científicos escritos, não tinha nenhum livro, especialmente para o público em geral. E esse que não é dele, mas é sobre ele, que é o Tudo por um Monstro. Começou tudo que foi feito para criar esse monstro aqui. O Cláudio Tucci Lu Júnior também está aqui conosco, muito obrigada, Cláudio. E, gente, eu estou aqui 1h30, eu acho que eu já até enchi já, né? Não tem muito mais o que falar. Se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, se foi, fiquem à vontade, mas daqui a pouco começa, não sei quem vê novela ainda, né? Eu não vejo, mas eu, eu vou encerrando, né?
A Edith está dizendo que eu estou sendo a terapeuta dela, que leu o meu livro, está fazendo muito bem a ela, que tirou um peso grande das costas. Opa, isso é bom, isso é bom. Não tem que ter peso nenhum, não, porque você não fez nada. Mas quem fez alguma coisa, agora vai ficar com peso nas costas. A Paula está dizendo, quando iremos todas nos reunir com a Ângela? Quem sabe, né? Quem sabe. Por enquanto, muito modestamente, meu livro está lá, nesse Clube dos Autores. Eu fui convidada hoje pela Amazon para publicar no Kindle também, então eu já vou subir no Kindle provavelmente amanhã. Vou disponibilizar o livro impresso, né, para ser impresso, na máximo terça-feira, porque eu tenho que. O texto recorreu, que também tem essa, viu, gente? Eu fui a diagramadora de mim mesma, eu escrevi, eu diagramei, como dizia o meu amigo, eu fui jantada para não dar trabalho. Eu fiz tudo. E sofri pra caramba. Ai, meu Deus. E então, modestamente, está lá o meu trabalho. É uma leitura que eu acho, pelos comentários aí, que vocês vão gostar. Não é um livro pesado, apesar de tratar de um tema difícil, né, dramático, pesado. É uma leitura que flui, sabe? Tá, eu acho que flui, né, gente? Quem já começou a ler aí, que o diga. E no final, o livro é feito com capítulos curtos, porque nesses tempos de internet ninguém gosta de ficar muito tempo. Né? Então, são capítulos basicamente curtos, só um que é mais comprido, mas também todo picado, assim, com pequenos trechos. Quer dizer que é um livro assim, que você começa a ler, você para e volta, não perdeu a meada da história, não. E são duas histórias paralelas, como eu já falei. Então, o Paulo Pavese está aqui me prestigiando. Grande Paulo Pavese, admirável Paulo Pavese, que eu espero seja um dos meus leitores e que goste do livro, ou pelo menos de 90% do livro. Acho que uns 5% ele não vai gostar muito, não. Mas é o que eu falo, Paulo. E você é um defensor, né? A verdade é a verdade. Não dá para a gente ficar fazendo maquiagem, como diz a Helena, botando florzinha, né? Na verdade, não, a verdade é isso aí, tem que falar. E eu me comprometi a mostrar, pelo menos daquelas pessoas. Eu não vou, tem um ou dois ou três casos que estão na sentença e que eu ressaltei porque eu tenho documentação que mostra que essas pessoas mentiram. Uma delas, inclusive, é uma mentira escandalosa. Eu não sei como essa pessoa, com essa mulher, coloca a cabeça dela no travesseiro e dorme. Ela é uma das que não foi para a imprensa, mas o que ela fez é indescritível. É indescritível. Eu outro dia li o depoimento dela, eu não posso colocar. É um absurdo, um absurdo. Mas eu não vou falar, eu não vou falar muito mais aqui. Não, porque senão eu faço spoiler, né, do livro. Quem sabe uma outra hora a gente faz uma outra live, se alguém tiver interesse também, eu posso também dar uma chegadinha aqui para dar algumas notícias, né? E porque virão as críticas e aí eu posso levar a comentar as críticas. Gente, esta live já vai para 1h48 minutos e 30 segundos. Eu acho que é o momento de falar boa noite. Muito obrigada por terem me prestigiado. Eu estou aqui com 277 comentários, mais de 60 likes. Tem gente aqui que não gostou. A Beth de Mesquita Sampaio, não, a Beth está triste, né, Beth, por conta de injustiças, essas coisas todas. Realmente é para ficar muito triste mesmo. A gente passa uma primeira fase de tristeza e depois a Helena está falando uma coisa importante aqui. Helena, começou a onda de críticas aqui comigo.
uma vem me dar lição de moral só porque dei entrevista a Ângela. Recadinho para você. Não sabia que precisava de sua autorização para dar minha opinião e entrevista à jornalista. Eu não estou nem aí para o que falam de mim. Sei de uma que disse que quer me dar tiro, me chamando de tá. E dessa daí, tô nem ligando. Eita, nós. Helena Leardini, você é admirável, menina. Muita coragem mesmo. Muito. Bom, a gente está aí, agora a gente está na chuva, é para se queimar, como dizia o Vicente Mateus, que por acaso está no livro também, porque era um grande amigo do Roger, e nesse livrinho aqui, ou nesse manuscrito, tem uma história do Vicente Mateus que é deliciosa, e eu fiz questão de colocar. Tem umas histórias gostosinhas assim também, tem sim. O Roger, ninguém sabe disso, mas o Roger eu admirava também, porque ele é das pessoas, foi, né? Agora não. Agora tá muito mal. Mas foi uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci na minha vida. Eu dei muitas risadas com o Dr. Roger. Ele era formidável. Num momento eu estava lá brigando, quantas vezes eu chegava lá de manhã. Eu posso fazer uma live só para contar essas historinhas. Eu chegava lá de manhã, quando era o tempo que eu estava fazendo o livro, naquela época, em 2005, 8 e pouco da manhã, ele tinha voltado da missa, estava ainda tomando o café dele e já estava xingando alguém. E eu falava, doutor, só acabou de voltar da missa, acabou de confessar e já está aí fazendo coisa desse tipo. Eu sou um pecador. Por isso que ele ia todo dia na missa, por isso que ele confessava todo dia. Tinha pecado todo dia para confessar. Mas começava de manhã. E a outra, eu nunca vi também uma ansiedade de tão alto nível. Nunca vi. Eu lembro que a gente ouvia o Roger triturar bala Halls. Uma vez eu dei uma para ele. Eu dei 5 passos, ele já tinha triturado a bala. Não chupava a bala, ele triturava a bala rosa, aquele grandão. Bom, gente, olha, muito obrigada por. O Cris sempre fala que o problema do brasileiro é falar tchau, que a gente nunca fala. Que a Cida está dizendo para a Andréia. Vocês estão conversando entre vocês aí, pronto, muito bem. Que entende de jornalismo porque ela sabe o que é a doutrina, é isso mesmo. Olha, foi boa noite, Ancila, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, essa é a minha primeira live, como eu disse, eu era virgem de lives, agora eu não sou mais, e eu estava meio nervosa e até que não doeu. Tá? Olha, gente, muito obrigada por todos que estiveram aqui comigo, espero que leiam o livro, né, e que gostem, que deem seus pareceres, e quem tiver críticas para fazer, por favor. Uma das vantagens de publicar nesse tipo de plataforma é que você pode melhorar, editar e fazer melhor. Eu sei que essa primeira edição tem lá uns errinhos, a Malu Magalhães foi muito generosa comigo, ela me deu uma revisão fantástica, mas nesta edição, como estava muito tarde, eu não pude consertar tudo, mas ainda vou consertar. E a edição impressa vai sair perfeitamente boa. Gente, olha, muito obrigada, fiquem com Deus e se prestigiarem o meu trabalho, eu vou ficar muito contente, tá bom? Tchau, tchau. Yeah.